Bom, vamos lá então, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aula de agora é quinidários. O termo quinida vem do grego quinide, que significa urtiga, urticante. Por quê? Esses animais, eles apresentam células exclusivas do grupo, que são os quinidócitos, que são as células urticantes. Porém, aqui nós vamos ver suas características gerais e as estruturas celulares e tudo mais, veremos numas aulas mais adiante relacionadas com a fisiologia, perfeito? Então aqui, quem são esses caras? São as águas-vivas, são as anêmonas, hidras, corais, beleza? Agora presta atenção em uma coisa, por favor, presta atenção, tá? Esses caras aqui, eles são marinhos, né, na sua grande maioria, mas existem espécies dulcícolas. O que os vestibulares tentam fazer uma confusão? Tá? Vão tentar confundir a sua cabeça com quinidário e equinodermo. Equinodermos são as estrelas do mar. Presta atenção no que eu vou dizer. Os equinodermatas são exclusivamente marinhos. Perfeito? Agora, aqui eles são marinhos, mas existem espécies dulcícolas. Tudo bem? Então, existem espécies de água doce. Tem que ficar esperto com isso. Belezeira? De boa? Então tá bom. Esses caras, eles são diblásticos quanto ao desenvolvimento embrionário, então eles apresentam apenas ectoderme e endoderme. Pelo amor de Deus, são os únicos na escala evolutiva que são diblásticos. Daqui para frente serão todos triblásticos. Poríferos, lembre-se, não entram na classificação porque nem folhetos eles formam. Tudo bem? Esses animais, eles são sésseis, como vocês podem ver aqui os corais, ó. Perfeito, joia, todos fixos, tá? Aqui na foto, perfeito. Aqui, por exemplo, você tem os corais, ó. Opa! Tem que pegar uma outra caneta. Ó, isso aqui são corais, perfeito. Eles podem ter pouca movimentação, como algumas hidras, que se movimentam dando cambalhotas, ou podem ser natantes, como as águas-vivas. Perfeito? Em relação às formas corporais, eles apresentam... Isso aqui é o desenho que eu faço no quadro, beleza? Então aqui você tem as formas polipoides, que são fixas, beleza? As formas polipoides, elas são fixas, tá? Com pouca mobilidade. Elas se movimentam, quando se movimentam, elas se movimentam dando cambalhotas, porque aqui embaixo, ó, tem glândulas adesivas. Então, elas soltam, ó, imagina que meu dedo é uma hidra. Então, ele se solta, beleza? Ele se solta daqui da base, aí ele vira uma cambalhota, assim, solta, vira novamente, e é assim que ele se movimenta, por cambalhotas. Então, é pouca ou nenhuma mobilidade. Aí nós temos as formas medusoides. As medusoides, elas são livres e natantes, e elas têm os movimentos em jatos. Aqui está umbrella, beleza? Eu não mostrei a estrutura, né? Desculpa. Dos polipoides, ó. Aqui você tem a boca, tudo bem? Aí você tem aqui os tentáculos, tá? Ó, os tentáculos. E nessa forma medusoide, tudo bem? Nessa forma medusoide, você tem ela com essa estrutura que é umbrella, né? Parece um guarda-chuva mesmo. Aqui você tem a boca. Esse prolongamento de onde sai a boca é o manúbrio. Aqui essa estrutura é o véu, que nem todas têm, que é uma dobrinha para dentro. E ela se movimenta por jato propulsão. Então ela está aqui assim, não vai fazendo. Gostou do efeito sonoro ou não? Então ela vai por jato propulsão. Lembrando que as espécies, algumas espécies, elas têm uma alternância entre essas duas fases. Tudo bem? E tem espécies que são só polipoides e espécies que são polipoides e medusoides. Tudo bem? Joia? Então tá bom. Então essa é a estrutura que nós vimos aqui, tá? Então aqui você tem um exemplo, ó. Aqui são as anêmonas, que são as polipoides. E aqui
a medusoide, que é a água viva, por exemplo. Lembrando que esses tentáculos aqui são cheios de quinidócitos, que são as células urticantes que causam as queimaduras nos banhistas. Beleza? Não é que ela vai tacar fogo, chega lá e... Não, pequeno gafanhoto, pelo amor de Jesus. Joia? É que ali tem células que causam uma irritação na pele, popularmente chamada aí de queimadura. Tudo bem? Vamos lá, então. Classificação. Então, nós temos a Anthozoa, que são os corais, como vocês podem ver ao fundo da foto, beleza? Os corais, e as anêmonas, que está na figura logo aqui em cima, ó. Beleza? O que significa Anthozoa? Anto significa flor, e zoa significa animal. Então, quer dizer que esses animais, eles têm uma aparência de flor. Tudo bem? E esses caras são exclusivamente polipóides. Exclusivamente polipóides. Os corais são extremamente importantes para a diversidade biológica, porque eles servem de abrigo, eles servem de local para reprodução. Tudo bem? Serve para espécies menores se esconderem aí. E aí, como é cheio de espécies menores se escondendo, ao lado tem muitos predadores. Beleza? Tem alguns tubarões que vivem próximos aí, como, por exemplo, o tubarão galha branca, ele vive próximo do coral. Tudo bem? Então, esses caras aqui são extremamente importantes. Os corais, quando você tem mudanças na temperatura e na acidez da água, você pode causar o branqueamento dos corais. O que seria esse branqueamento? É que os corais, normalmente eles apresentam, pessoal, associações com algas. Tudo bem? Então, eles têm uma relação aí de mutualismo com essas algas. E quando eles perdem as algas, eles vão também ficando branqueados. Tudo bem? A outra classe que nós temos é a hidrozoa, que predomina a polipóide, porém, eles quando eles apresentam medusas, elas são pequenininhas, ou seja, tem aproximadamente 6 centímetros. Então, o que predomina aqui é a forma polipóide, ó. Deixa eu pintar aqui. Ó, predomínio da forma polipóide. Tudo bem? Então, aqui você tem uma hidra, beleza? Aqui você tem um hidrozoa colonial, porque a caravela portuguesa, ela é uma colônia de indivíduos. Então, você tem essa porção que é um pólipo flutuante. Aí você tem aqui, não é? Você tem dactilozoides, que serve para pegar. Você tem gastrozoides. Você pode ter aí também gonozoides. Tudo bem? Que são indivíduos responsáveis pela reprodução. Perfeito? Então, uma coisa que eu gostaria que você soubesse é que as hidras, isso aqui eu já vi cair em prova de vestibular, tá? Ó, as hidras de água doce não apresentam forma medusoide. Beleza? Não apresentam forma medusoide. Joia? Então, essa é a classe hidrozoa. A classe hidrozoa ainda nós temos aqui, pessoal, a obélia. A obélia também é uma colônia. Beleza? Então, tanto caravela quanto a caravela é o gênero Physalia, né? Inclusive, Phisa quer dizer ar, porque ela flutua. Tudo bem? E tanto a obélia quanto a Physalia são indivíduos coloniais. E aqui nós temos, por exemplo, nessa colônia, esses indivíduos que são chamados de gonozoides, como eu citei para vocês, zo, animal, oide, quer dizer semelhante a alguma coisa. Então, quer dizer, é um animal semelhante à gônada, que é responsável pela reprodução. E aqui, esse que apresenta os tentáculos, ele é chamado de gastrozoide. Gastro faz uma relação à barriga mesmo, tudo bem? E zoo, animal, e oide semelhante a. Então, é animal semelhante a uma barriga, porque ele é responsável pela captura do alimento. Tudo bem?
Essa daqui, por exemplo, é uma colônia heteromorfa e essa daqui também é uma colônia heteromorfa. Perfeito? Como a gente vê na ecologia. E só para ressaltar, você tem aí a associação de algas com a hidra, não é? Que torna ela com essa coloração verdinha aí. Tudo bem? E aqui é foto. Aqui é foto de um indivíduo do grupo Obelia. Sussa. Sifozoa. São as águas-vivas, beleza? Quando apresentam pólipos, os pólipos são pequenos, aquelas são bem grandes, tudo bem? Movimentam por jato propulsão. Esse sifozoa aqui, então, elas podem ter até 4 metros de comprimento, tá? E esses caras aqui, agora presta atenção, antigamente, dentro de Sifozoa, estava esse grupo aqui chamado de Cubozoa hoje. Antigamente, estava todo mundo no mesmo barco, estava tudo em Sifozoa. Só que elas têm uma característica diferenciada, essa Cubozoa, que é a presença de um corpo cúbico, e elas apresentam, pessoal, os quinidócitos mais tóxicos presentes nos quinidários. Inclusive, aqui está o exemplo na foto da vespa do mar que é encontrada na Austrália. Tá? Ela tem esse formato aqui, ó, da umbrella. Opa, deixa eu pegar aqui, calma aí. Isso daqui é cúbico, beleza? Pode ver que ele é cúbico, joia. Tem aproximadamente 20 centímetros, mas os tentáculos podem alcançar 3 metros. Cara, esse veneno é tão forte, essa toxina é tão forte que pode levar à morte um indivíduo em poucos minutos. Olha só uma pessoa que entrou em contato, como é que ficou a perna dela? Perfeito? Como é que ficou a perna dela? Já então uma pessoa pode morrer em poucos minutos. Então, quais são as classes aqui presentes? Antozoa, exclusivamente pólipo. Hidrozoa, predominantemente pólipo. Sifozoa, predominantemente medusoide. E Cubozoa, também que é predominantemente medusoide, não é? E antigamente era colocada com Sifozoa. Joia, ela se diferencia da Sifozoa por ter essa porção em forma cúbica, tudo bem? E apresentam quinidose e ainda apresentam ocelos para percepção de luz. Joia? Filé, então. Quanto à reprodução, olha só que legalzinho essa, cara. Tá? Aqui eu tenho uma hidra se reproduzindo assexuadamente, tudo bem? Aí, a hidra se reproduzindo assexuadamente. Vocês verão na fisiologia que elas apresentam células totipotentes, beleza? Essas células se acumulam em uma determinada região e começam a produzir um brotinho, beleza? Aqui no desenho você tem, ó, começa a produzir o brotinho, esse brotinho vai se desenvolvendo até que ele se destaca e forma um novo indivíduo aqui. Beleza? Então, é uma reprodução assexuada. Joia? Aí elas também podem se reproduzir por estrobilização, que nada mais é do que uma segmentação ou uma fragmentação transversal. Beleza? Então, por exemplo, você tem o pólipo. Esse pólipo, ele começa a sofrer uma segmentação transversal aqui, ó. Tá? Uma divisão transversal, e cada pontinho desse aqui, dessa segmentação transversal, vai dar origem a uma pequena medusa. Tudo bem? Olha só essa foto aqui, que legal. Olha, aqui eu tenho a foto do pólipo e, posteriormente, ele sofrendo a estrobilização. Beleza? Ó, cada um desse aqui vai dar origem a uma pequena medusa. Essas medusas jovens são chamadas de éfiras, tá bom? Quanto à reprodução sexuada, a maioria tem fecundação externa. O que seria fecundação externa, lindezas?
Ele vai jogar os óvulos e os espermatozoides na água. E aí eles se encontram na água e ocorre a fecundação. Por isso que tem que produzir bastante óvulo e bastante espermatozoide, porque eles vão ter, vai ter uma fecundação externa, a maioria. Porém, existem alguns que têm fecundação interna, tá bom? Quanto ao desenvolvimento, a maioria tem desenvolvimento indireto, ou seja, lembre-se, quanto ao desenvolvimento, você tem assim, desenvolvimento direto, não tem fase larval. Desenvolvimento indireto, tem forma larval. E a forma larval aqui é a larva plânula. Pessoal, os vestibulares gostam de cobrar o nome dessa larvinha aqui, tá bom? A larva plânula. Tudo bem? A larva plânula. Aí nós temos o seguinte. Quanto ao desenvolvimento direto, que está presente nas hidras, então vamos ver. A hidra ela tem uma fecundação sexuada. Olha só que legal. Deixa eu apagar aqui. Pegou bem em cima. Aqui eu tenho a hidra, tudo bem? Ela tem os testículos aqui, ó. Perfeito? Como se fossem testículos aqui, né? Porque é a região que vai produzir os espermatozoides. Esses espermatozoides serão lançados na água, vão encontrar uma hidra que contém um óvulo, e essa fecundação vai acontecer aqui. Beleza? Então vai fecundar esse óvulo aqui, ó. Ao ocorrer a fecundação, então, vai formar um zigoto, beleza? Esse zigoto aqui, ele tem uma casquinha quitinosa para protegê-lo, tudo bem, ó? Tá? Lembrando que quitina é um polissacarídeo nitrogenado, que é encontrado nos animais e encontrado na parede celular dos fungos, tudo bem? Aí nós temos, esse zigoto, ele vai se desenvolver, vai formar um embrião, esse embrião se solta da hidra mãe, fixa em um substrato, e surge uma nova hidra. Ou seja, foi um desenvolvimento direto. Por quê? Porque não houve fase larval. Agora, uma coisa que é muito importante é que nos cnidários existe a metagênese. Olha, acontece aqui o seguinte. A metagênese é uma reprodução que você alterna a fase sexuada com a fase assexuada. Aqui nós temos uma água-viva masculina e aqui uma feminina. Vou fazer um lacinho aqui para ela ficar bonitinha. Ai, que linda, um lacinho. Ó, aí vai acontecer aqui o seguinte. Eles estão ali nadando, pá, de boa. Nossa, tem ali uma medusa. Eu tô afim do quê? De reproduzir. Aí esse cara aqui, ele vai liberar os seus espermatozoides na água. Aí, presta atenção no que o tio vai dizer. Presta atenção. Algumas dessas danadinhas aqui, dessas medusas femininas, elas liberam os óvulos na água e outras seguram o óvulo com ela. Quando ela segura, fecundação interna. Quando ela libera na água, fecundação externa. Professor, deixa eu esquecer disso. Morra, pequeno gafanhoto. Beleza? Não pode esquecer desse tipo de coisa. Aí liberou então, liberou aqui, vou liberar meu espermatozoide, liberou o óvulo, ocorreu a fecundação. Independente se é interno ou externo. Fecundação, formou o zigoto. Então aqui, você consegue perceber que o espermatozoide aqui, esse adulto, ele é 2N. Ai, que dor, horrível, horrível, esse 2. Vamos ver agora igual um velho. Nós vamos ver um velho fazendo um 2 aqui. Então, o adulto, ele é 2N. Então, o adulto é 2N. Ele vai passar aqui por meiose para poder lhe formar os gametas. Ficou parecendo um A, mas é um R. Beleza? Ó, tenha fé que isso aqui é um R, pequeno gafanhoto. Ó, beleza? Então, aqui você tem a formação do zigoto, dos gametas através da meiose. Então, é uma meiose gamética, perfeito? Liberando os espermatozoides e os óvulos na água, dependendo da situação. Mas, após a fecundação, formou o zigoto, que é 2N, e vai formar a larva ciliada, chamada plânula. Essa larva plânula, ela é livre natante, ela vai chegar em um substrato, ou seja, o fundo do mar aí,
e vai fixar no substrato, formando o cifístoma. Esse cifístoma é a forma polipóide. Perfeito? Esse cifístoma, agora ele passa pela estrobilização, liberando as medusas jovens, que são as zéfiras. Essas zéfiras saem nadando e se transformam em uma medusa adulta e o ciclo se fecha. Pequenos gafanhotos, presta atenção. Aqui, deixa eu apagar essas rabisqueiras que eu fiz, ó, aqui, presta atenção, tá? Ó, aqui, reprodução sexuada, aqui, reprodução assexuada. Perfeito? Eu gosto de deixar o termo metagênese somente para quinidários. Tem gente que usa metagênese para quinidários e para plantas. Eu não gosto. Por quê? Metagênese. Qual que é o tipo de meiose que tem aqui? Meiose gamética, que é típica dos animais. Qual é a meiose que tem nos vegetais? É a meiose espórica. Então, eu não gosto de misturar as duas coisas. Então, eu uso metagênese para animais, porque metagênese seria como se fosse entre o início ali, como se fosse uma troca, perfeito? E eu gosto de usar o ciclo diplobionte para os vegetais, porque você tem uma meiose espórica com uma fase de vida lá chamada esporófita e uma fase gametofítica, que é uma fase delas bem distinta é haploide e uma fase bem distinta é diploide. Aqui, pessoal, a única fase que é haploide é o gameta. Todo o resto é diploide. Então é por isso que eu não gosto de usar metagênese para plantas. Eu gosto de usar metagênese só para quinidários. Perfeito? Mas você vai encontrar isso em prova? Vai encontrar em livro? Também. Mas, na maioria dos livros mais recentes, eles distinguem esses dois grupos aí, perfeito? Essa, então, é a referência bibliográfica que eu usei para preparar esta aula para vocês, lindezas do tio William Lopes, o Calvo. Tudo bem? Assim nós fechamos, então, quinidários. Um beijo, um queijo e até mais.